Então, guys, hoje o vídeo vai ser diferente, porque mês do medo, né? Vai ser tipo um mês inteiro eu vou fazer reviews curtas e vou tentar postar todo dia, por um mês. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Hoje eu acabei de ver O Exorcista, de 1973, e, bom, eu achei bem interessante, porque apesar de eu ter visto com meus amigos e isso pode ter influenciado um pouco, digamos que eles não são as melhores pessoas para se assistir um filme prestando atenção. Então, enfim, o filme começa com o mais velho, ele lá no deserto, assim, escavando algumas ruínas, e a galera que tá com ele acha uma estátua antiga. Aí ele, caramba, que bizarro. Aí ele volta pra casa e meio que ele fica por lá, né? Tipo, a gente não sabe onde é que ele fica por um tempo. Aí depois a gente meio que vê um pouco do segundo padre, que é meio que o protagonista do filme, mais ou menos. Aí depois disso a gente começa a entender qual que é o arco do personagem dele, que é exatamente a parte de ele ser um padre que está com um déficit de fé interessante, porque ele tem a mãe doente, por isso e por ser alguém estudado, porque a própria igreja pediu para que ele fosse estudar psiquiatria em Harvard, tipo, nas melhores faculdades, e isso meio que fez ele ser um pouco mais cético, entre aspas, sabe? Principalmente por causa da relação dele com a mãe, e faz ele acabar tendo que optar por ela num asilo. E pouco depois disso, ele começa a ter culpa, justamente porque pouco tempo depois de colocar a mãe no asilo, a mãe dele morreu. Isso aí é tipo uma coisa que o personagem ele vai carregar pelo resto do filme. Aí depois dessa parte, é apresentada pra gente a Regan e a mãe dela. E essa parte da Regan é interessante, porque a gente consegue pegar bem o contraste da personalidade dela antes e depois de ter sido possuída. No começo ela é mó de boa, assim, uma criança normal, tranquila. Aí a mãe começa a receber, tipo, depois que o primeiro padre ele achou a escultura e o amuleto, que ele também achou um amuleto. Depois disso, a menina começa a ter alguns problemas na escola e a mãe decide por levar ela aos médicos para saber o que exatamente estava acontecendo com ela. Ela estava agindo muito estranho. Acabou que foi vários médicos, e nenhum sabia que realmente estava rolando. Então a pobre da mãe da Regan, só que era uma atriz famosa, esqueci de falar isso. A mãe da Regan é uma atriz famosa. A Regan, ela passa por vários tratamentos até que um dos médicos decide que ela tem que passar por um tratamento de choque. Agora eu pensei, pô, os tratamentos de choque da época era cabuloso. Tem uns casos aí que é triste, mano. Pensar, tipo, como a medicina evoluiu bastante, só recentemente. E, obviamente, infelizmente, foi a medicina funcionar na tentativa e erro. Voltando pro filme, tratamento de choque, no caso, seria um exorcismo. Que o médico fala que, tipo, a igreja usa o método do exorcismo mais para ser um tipo de efeito placebo para as pessoas que estão tendo esses surtos psicóticos acharem que o demônio que teoricamente está nelas foi expulso e ela voltar ao normal, tipo uma autoafirmação, alguma coisa assim. Só que nisso a mãe da Regan, ela já estava suspeitando, né? Porque começou com ela própria viu um tremor da cama, a cama tremendo. Só que o médico disse, não, pode ser que ela estava tendo espasmo, sei lá. Só que ela disse, pô, não faz sentido. E eu estava em cima da cama e ela estava tremendo do mesmo jeito. Aí ela já começou a pensar que realmente podia ser alguma coisa não natural. Então, depois de outra parada, que é tipo a própria Regan
tapão na cara da mãe. Obviamente ela sendo possuída. Dá um tapão na cara da mãe. Ela, pô, agora eu realmente tenho que ir atrás de um padre para tirar isso da minha filha. Seja lá o que for. Aí ela vai atrás do segundo padre, que ainda tá passando pelo luto, mas ele aceita fazer, ele aceita, tipo, nas coxas, porque ele fala, não, pô, eu posso até tentar te ajudar, mas o exorcismo ele é muito difícil de ser aceito, ele é uma burocracia gigantesca, e a igreja tem que aceitar, porque internamente ele sabe que a fé dele está muito abalada e que ele não vai conseguir exercer o exorcismo. Mas no final ele aceita e a mãe volta para casa. Depois disso, quando ele vai pedir para o superior dele, eu acho que o bispo, ele diz, não, pode, beleza, você trouxe suas provas aí, que ele realmente foi lá antes fazer as provas lá, trouxe suas provas aí, mas tipo, não sabe fazer o bagulho, né, velho? Pelo menos chamar um cabo que tem experiência, né? Aí foram e chamaram o primeiro padre pra ir com ele. E realmente, se fosse só ele já tinha caído na pira do capeta. Depois mostra lá que o diabo fica falando, pô, o seu filho da puta, você deixou sua mãe morrer, seu desgraçado, seu merda. Só que isso, o pior é que é tipo, usando a voz da mãe dele. Aí como eu disse, o primeiro padre e ele se encontram e os dois vão. Aí lá começa o exorcismo. Aí começa dando certo, depois dá muito errado porque o segundo padre, ele começa a dar muito errado porque o segundo padre começa a cair na pira do demônio. Aí fica tipo, porra, você é um desgraçado, cala a boca! Porque aí o primeiro padre, sai daqui, seu merda, desse jeito só vai atrapalhar, seu desgraçado. Aí saiu mesmo. Aí o primeiro padre ficou sozinho, né? Ó, merda, porque spoiler, o velho morreu. Isso era tipo, eu imaginei que isso ia acontecer no momento que, pô, é tipo, o arco do personagem do segundo padre indicava que ele ia ter que resolver sozinho por causa da falta de confiança nele, pela falta de fé. Então era o que o arco do personagem indicava que ia acontecer. Então, eu notei isso antes. Então realmente o velho morreu e ele realmente teve que fazer o resto do exorcismo sozinho. Só que tipo, ele não sabia exatamente como fazer. Então ele basicamente ele falou o demônio entrar no corpo dele. O demônio entrou no corpo dele e ele se matou se jogando pela janela. E meio que é assim que o filme termina, a resolução. No final, meio que o mal venceu, né? Porque apesar da Regan voltar ao normal, o Pazuzu, que é o demônio, ele não foi derrotado de verdade. Ele só voltou pro inferno. E ainda matou dois caras. 3, né, na verdade. Então, tipo, sabe, aquele final agridoce. Pra mim, realmente, esse filme foi bem interessante. A história é intrigante, de verdade. Os efeitos práticos são muito bons, principalmente para começo, primeira metade da década de 70. São realmente impressionantes. E comparando com Sexta-feira 13, eu tava fazendo esse vídeo, só que o arquivo meio que corrompeu, eu não sei o que aconteceu,
eu meio que perdi muito do vídeo. Então estou vendo se eu começo do zero a edição ou se eu só largo, mas eu acho que eu vou continuar assim. Foi um pedido direto, então eu vou assim. É impressionante, principalmente a parte que a Regan flutua. É muito cabulosa essa cena, muito legal. Engraçado, mas é o vômito que é uma tinta meio pastosa verde e o sangue cuspido, o sangue expelido é muito vermelho aí. Fica claro que não é real, mas ainda assim é muito bom. Enfim, a história, como eu já disse, é uma história sobre escolhas, basicamente. É um filme sobre escolhas e é um bom filme, de verdade. É um clássico do cinema. Se não fosse bom, quer dizer, Sexta-feira 13 também é meio que um clássico, né? Então não posso falar isso. Bom, enfim, pra mim o filme ele é nota 4 estrelas. Sim, eu acho uma boa nota. Então, basicamente, o filme é 4 estrelas, então ele é bom. Então, esses vídeos não vão seguir o padrão que é do julgamento e tal. Então, só termino aqui. Eu não sei como fazer, então até amanhã, eu acho. Valeu.